Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal do FuteFlow. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu joinha. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 melhores goleiros da história. Isso aí. Hoje é o dia do goleiro, vamos aproveitar e fazer essa homenagem a esses caras, essa posição que é tão injustiçada. Então, deixa de enrolação e vamos pro vídeo. Lugar, vamos começar com o Taffarel. Taffarel, ele tem uma história linda com a seleção brasileira e é sim um dos maiores ídolos, um dos maiores goleiros da nossa seleção. Ele ficou muito marcado na nossa mente e de muitos brasileiros pela narração eletrizante do Galvão Bueno. Na Copa de 94, quando o Taffarel fazia alguma defesa, o Galvão já gritava: sai! Ele Taffarel! Sai que é sua, Brasil! Ele foi campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e também foi vice-campeão na Copa do Mundo de 1998. É sim um dos maiores ídolos que temos no Brasil e merece sim estar no top 10. No lugar, mais um brasileiro, Gilmar. Para muitos, ele foi o maior goleiro da seleção brasileira. Ele foi bicampeão mundial em 1958 e 1962. Não bastasse isso, o Gilmar fazia parte daquele time estrelado, daquele time histórico do Santos dos anos 60. Ele ganhou 2 Libertadores, ele ganhou 2 Mundiais e ganhou 5 brasileiros. Então, realmente foi um excelente goleiro, ficando na nossa 9ª posição. O 8º lugar vai para o italiano Dino Zoff, que é ídolo da Juventus. Ele foi campeão da Liga dos Campeões pela Velha Senhora e ganhou 6 títulos do campeonato italiano. Além disso, ele foi campeão da Copa do Mundo de 1982 e ganhou uma Eurocopa pela Itália em 1968, ficando então na nossa 8ª posição. Em 7º lugar, o dinamarquês Peter Schmeichel. Atualmente tem um filho que joga na Premier League, que também é goleiro do Leicester City. O Peter Schmeichel, ele é considerado um dos maiores goleiros do Manchester United. Ele marcou uma era nos anos 90 pelos Reds. Ele ganhou 3 FA Cup, ele ganhou 5 Premier League e ganhou uma Champions League no Old Trafford. E é considerado um dos maiores goleiros com toda a justiça dos Reds. Além disso, ele fez parte daquela seleção lendária da Dinamarca, que era conhecida como Dinamarca, e foi campeão da Eurocopa em 1992, ficando então com a nossa 7ª. Em 6º lugar, o alemão Sepp Maier. Com certeza o Sepp Maier é um dos melhores e maiores jogadores da seleção alemã. Ele fez muita história com a camisa do Bayern de Munique. Ele foi tricampeão europeu, ele foi tetracampeão alemão pelo Bayern de Munique e também ele foi campeão da Eurocopa em 1972 e foi campeão da Copa do Mundo em 1974 em cima da Holanda, de Cruyff, ficando então na nossa 6ª posição. Em 5º lugar, o espanhol Iker Casillas. Em matéria de título, ele pode sim se gabar. Acho que do que eu citei até agora é um dos que tem mais título. Pelo Real Madrid ele teve uma passagem brilhante. Ele foi tricampeão da Champions, ele foi pentacampeão da La Liga, do Campeonato Espanhol, e foi capitão e campeão da Copa do Mundo de 2010, foi campeão da Euro em 2008 e foi campeão da Euro em 2002, ficando então na nossa 5ª posição. Em 4º lugar, para mim, o mais polêmico de todos, não seria o meu 4º lugar, para mim seria o top 1, mas lembrando, galera, que essa lista não foi feita por mim, eu peguei essa lista no site do OneFootball. Para mim, o cara seria o top 1, ou estamos falando, lógico, do alemão Manuel Neuer. Para mim, ele revolucionou a posição de goleiro. Não vi os outros jogarem, mas para mim ele é um goleiro completo, sabe sair jogando bem com a bola nos pés, ele sabe defender muito bem com os pés, faz defesas que é estilo jogador de futsal, goleiro de futsal,
Além de títulos, né? Já ganhou 300 títulos pelo Bayern de Munique, uns bilhões de Bundesliga, ganhou 2 Champions League pelo Bayern e ganhou também a Copa de 2014, que foi o vexame no Brasil. Mas colocaram ele na 4ª posição, então tudo bem, vamos respeitar. Manuel Neuer na nossa 4ª posição. Nosso top 3, em terceiro lugar, o goleiro inglês Gordon Banks. O goleiro inglês ele foi muito reconhecido pela incrível defesa que ele fez da cabeçada do Pelé na Copa de 70. Foi eleito a defesa mais difícil de todos os tempos. Mas o Gordon Banks não era só isso, não foi só essa defesa. Ele foi campeão da Copa do Mundo em 1966, na qual ele só foi tomar gol nas semifinais. Realmente é um grande goleiro e ficou no top 3. Em segundo lugar, o italiano que por muitos é apontado como o maior goleiro de todos os tempos, Gianluigi Buffon. O Buffon, jogando pela Juventus, ele ganhou 10 títulos italianos, ganhou 4 títulos da Copa da Itália e, além disso, foi campeão da Copa do Mundo pela Alemanha em 2006. E hoje, aos 43 anos, ainda faz grandes defesas, ainda continua nativa, ficando então na 2ª posição. E no top 1, em primeiro lugar, eleito o melhor goleiro de todos os tempos, o russo Lev Yashin. O goleiro Lev Yashin, na sua época, ele revolucionou a sua posição, pelo seu posicionamento, pela sua habilidade e pela sua liderança. Ele disputou 4 Copas do Mundo pela antiga União Soviética e foi o único goleiro eleito a ser o melhor jogador do mundo pela FIFA de 1963, ficando então na 1ª posição. E você, o que você acha? Qual seria a sua lista dos top 10, dos 10 melhores goleiros do mundo? Você acha que teria que ter Alisson ou outros brasileiros? Faça aí, comenta aí sua lista, por favor. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Até mais. Obrigado.